pegou o contexto da pergunta, quem mandou, deixa eu ver, foi o Jonisley, lá de Colatina, no Espírito Santo. Ele fez a pergunta baseada no dia de finados, que nós estamos ao vivo aqui hoje, é amanhã, dia 2 de novembro, né? Mas a pergunta que a gente colocou aqui na mira da verdade é essa questão dessa prática bastante comum. E você vê, né, no cemitério tem até um lugar especial para você acender uma vela ali para os seus mortos, né? E aí a nossa questão aqui é saber qual que é o real sentido disso. Será que a Bíblia orientou-se a fazer esse tipo de, ter esse tipo de procedimento com os mortos? A questão dos mortos aí, qual é a relação de uma vela com um morto? E essa questão que eu estou colocando você na mira, professor. Existe alguma base bíblica para esse, será que podemos chamar de um ritual, né? Existe, qual o sentido de se colocar, de acender uma vela? Como é que se chegou a essa prática aí no meio cristão? Muitas pessoas sinceras, elas acendem velas aos mortos com a esperança de conseguir uma graça, conseguir uma intercessão junto a Deus, porque elas creem, obviamente, que esta pessoa que está morta, sua alma ou espírito se encontra num lugar intermediário ou no próprio céu. Então, sendo que a Bíblia ensina que a morte é um sono até o dia da ressurreição, quando Cristo voltará, não há base bíblica para acender velas para os mortos, no sentido de pedir a eles uma intercessão ou, de repente, levar uma graça a eles por meio dessa vela. Não, a Bíblia não ensina isso. Os mortos, eles não têm influência alguma no que acontece na nossa vida. De acordo, vamos ver, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10, para entendermos o que é a morte segundo a Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então o que acontece? O primeiro texto diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Então eles não estão vendo alguém prestar alguma homenagem por meio de velas ou pedir uma graça, na verdade, através de velas acesas, né? E o verso 6 complementa, ó, amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Eles não sentem mais amor, nem ódio e nem inveja. Então isso envolve total inconsciência. Uma pessoa consciente, ela tem que sentir pelo menos uma dessas coisas, amor, ódio ou inveja, né? Estando ela no céu ou num lugar intermediário, mas a Bíblia diz que ela não sente nada disso. Então é por isso que a Bíblia diversas vezes compara a morte a um sono. Usa a hipérbole do sono para se referir à morte. Tá? O próprio Davi, no Salmo 13, verso 3, ele comparou também a morte a um sono, assim como outros autores, eu vou deixar as referências bíblicas para você conferir. No Salmo 13, 3, Davi disse assim, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então, o autor bíblico, o pensamento hebraico, vê a morte como um estado de inconsciência, porque não existe dicotomia ou separação entre corpo e alma no pensamento hebraico, né? A Bíblia ensina que a natureza humana é holística, ou seja, integral. Então é por isso que Davi fala que ele não queria dormir o sono da morte. E outros autores bíblicos comparam a morte a um sono, e que isso deve levar você a entender que o acender velas não vai fazer com que a pessoa interceda por você. Primeiro, porque ela está dormindo. Segundo, porque 1 Timóteo 2,5 diz
que Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. E 1 Timóteo 2,6 já dá a resposta do porquê. Porque foi ele quem se ofereceu em sacrifício por nós. E porque ele tem dupla natureza. Então, com a sua divindade, Cristo aproxima Deus da humanidade. E com sua humanidade, Cristo aproxima a humanidade de Deus. Então, somente um ser com dupla natureza, ele pode interceder pelo ser humano. E um ser que tenha morrido no lugar do ser humano. Então, os mortos não podem interceder por nós, porque estão inconscientes e porque há um só intercessor. E outros textos que falam que a morte é um sono, você pode ver Daniel 12, versos 2 e 12, Jeremias 51, 57, 1 Coríntios 15, 23, João 11, 11 a 14, é outro texto em que Jesus compara a morte a um sono. Agora, seria errado uma pessoa ir até o cemitério e prestar alguma homenagem a um querido morto, limpando o túmulo ou fazendo alguma coisa parecida? Claro que não. Não tem problema algum em fazer isso se você for com o pressuposto correto. Você não pode ir ao cemitério com o pressuposto errado, de que a pessoa morta está ali vendo, está sentindo alguma coisa, porque a Bíblia diz que a pessoa não sente nada e que ela está entregue ao esquecimento. Então, nós lemos isso em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Agora, nós vemos que Jacó, quando sepultou Raquel, sua esposa, ele não deixou de homenageá-la, mesmo que ela estivesse dormindo. O verso 19 de Gênesis 35 diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje, até o dia em que o texto foi escrito, né? Então ele levantou uma coluna, né, tanto para demarcar onde estava a sepultura dela, mas como uma forma também de homenagem àquela pessoa que ele tanto amava e que faleceu. Então todas as pessoas que vão, né, ao cemitério no dia dos finados, elas têm que ter os seus sentimentos respeitados. Tá? Nós não cremos, como muitos, que a morte é um estado de consciência. Mas mesmo assim, deve-se respeitar os sentimentos das pessoas que estão ali porque sentem saudade daquele ente querido. Então, de forma alguma, Deus condenaria alguém visitar um túmulo, fazer uma manutenção que é necessária, não é? No túmulo daquele ente querido a cada ano, para que aquilo ali fique organizado, sempre bem arrumadinho, não é? Não tem erro nenhum nisso. Agora, não ore pelo morto, porque a Bíblia não apoia isso. Não pense que ele está consciente e não acenda velas para ele. O mais que você fizer, pode ter certeza que não vai contradizer nenhum princípio bíblico. E eu oriento a todos os irmãos e amigos que sabem da doutrina bíblica sobre a morte, que façam um trabalho bonito de evangelização nesse dia, levando para as pessoas a esperança da ressurreição. Entregue um folheto, uma revista, seja o que for, que fale da doutrina da ressurreição. Isso vai fazer com que muitos que visitam cemitérios se encham de esperança, com a alegria, né, e com a certeza de que os mortos ressuscitarão quando Cristo voltar, como diz João 5, 28 e 29 e 1 Coríntios 15. Então, aproveitemos essa data para ajudar as pessoas a terem esperança, para ensinarmos as pessoas acerca da morte, jamais para desrespeitá-las. Muito bom, professor, muito bom. Estamos apenas começando. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas por SMS.